O Afundanço. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. Este que será um dos últimos programas de 2024, dado que nos estamos a aproximar a passos largos do seu fim. Situação que já se reflete na quantidade de jogos que vão acontecer no próximo fim de semana, pois já há muitas equipas a usufruírem do seu descanso natalício. O meu nome é Luís Janes e, como de costume, vamos dar uma vista de olhos aos resultados do fim de semana passado, bem como aos jogos dos próximos dias. Vamos então começar com a Liga Betclic masculina, onde a nossa equipa, o Imortal, conseguiu finalmente quebrar uma série de maus resultados negativos, tendo recebido o Caluz e vencido por 90 a 85. Neste fim de semana, que ficou marcado pela primeira vitória do Imortal, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar, continua o Benfica, única equipa ainda invicta, que segue com 8 jogos, 8 vitórias e 16 pontos. Enquanto o Imortal continua no 12º e último lugar, agora empatado em pontos com o Galomar, com 8 jogos, 1 vitória, 7 derrotas e 9 pontos. Pode ser este o ponto de viragem para uma época que não tem sido fácil para a equipa de Albufeira. Passamos agora para a Liga Betclic feminina, onde o Imortal continua a sua série de bons resultados. Desta vez foi até casa do Basket de Barcelos e venceu por 80 a 85. Sendo que, após este resultado na classificação, o Jogueira de Aveiro continua no primeiro lugar, seguindo nesta altura com 11 jogos, 10 vitórias, 1 derrota e 21 pontos, enquanto o Imortal, com esta vitória, terceira seguida, subiu para um brilhante quinto posto com 11 jogos, 6 vitórias, 5 derrotas e 17 pontos. Quem diria há uma semana atrás que este resultado ia ser conseguido? Brilhante! Passamos agora para a Proliga, onde os nossos representantes tiveram sortes diversas. O Portimonense recebeu e derrotou a Lusitânia dos Açores por 80 a 76, enquanto que o Imortal, sub-23, num jogo que se previa muito complicado, foi até casa do Cabo Madeira e foi derrotado por 71 a 54. Na classificação desta competição, a principal novidade é que o Imortal sub-23 perdeu o primeiro lugar, pois com a derrota com o Cabo Madeira, a equipe insular apoderou-se do lugar mais alto da classificação, seguindo nesta altura com 11 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas e 18 pontos, estando a equipa de Albufeira em segundo lugar com menos um jogo, 10 jogos, 7 vitórias, 3 derrotas e 17 pontos. O que significa que, quando o Imortal fizer esse jogo em atraso, vai pelo menos igualar o Cabo no primeiro lugar. Continua a ser brilhante a época do Imortal Sub-23. A fazer igualmente um belíssimo campeonato está o Portimonense, que com a vitória deste fim de semana subiu para o terceiro lugar, igualmente com um jogo em atraso, 10, o que significa que também pode aspirar a ocupar o lugar mais alto da classificação. Como ia dizendo, o Imortal vai com 10 jogos, 6 vitórias, 4 derrotas e 16 pontos, empatado em pontos com o Clube de Basquete Caluz e o Basquete Santo André. As equipas algarvias estão em alta nesta competição. Vamos descer mais um degrau, vamos falar do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e, como é normal, começamos com a Primeira Divisão masculina e a Zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Ponte Sor continua a sua senda de bons resultados. Desta vez foi até casa do vizinho Associação de Basquete Albicastrense e venceu por 78 a 94. Na classificação desta série temos o Belenenses no topo da tabela, com 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas e 14 pontos, seguido por 3 equipas empatadas com 13 pontos. O Elétrico, a Associação de Basquete Albicastrense e o Clube de Basquete da Chamusca. A equipa alentejana com 8 jogos, 6 vitórias, 1 derrota e 1 falta de comparência, e as outras duas com 8 jogos, 5 vitórias e 3 derrotas. Portanto, se a equipa alentejana não tivesse sido penalizada com a falta de comparência, quando não pôde ir até os Açores, estava no primeiro lugar da classificação. O que não invalida que num campeonato tão nivelado como este, as coisas não mudem de uma semana para a outra. No entanto, até esta altura, o Elétrico está a fazer um campeonato acima de todas as expectativas. Na Zona Sul há um dominador claro, que é o Ginásio Olhanense. Durante esta semana teve 2 resultados bastante interessantes. Primeiro recebeu o Carnito Clube e venceu por 97 a 48. E já durante esta semana, quarta-feira, dia 18, foi até casa do Portimonense Sub-23 e venceu por 66 a 78.
Após estes resultados, o Ginásio Olhanense segue isolado no primeiro lugar, invencível, com 9 jogos, 9 vitórias e 18 pontos, seguido por outra equipa algarvia, o Portimonense Sub-23, que está a fazer um campeonato excelente, com 9 jogos, 6 vitórias, 3 derrotas e 15 pontos. Por sua vez, no extremo oposto da tabela, temos o CBA, que ainda não conseguiu o sabor da vitória, seguindo em último lugar com 8 jogos, 8 derrotas e 8 pontos. Vamos nos manter na primeira divisão, vamos mudar de género, vamos falar da primeira divisão feminina, Zona Sul, onde os resultados foram os seguintes. O Clube de Basquete Queluz recebeu e derrotou o Ginásio Olhanense por 79-46. Por sua vez, a ACD Ferragudo recebeu a forte equipa do Sporting e foi derrotada por 62-87. Finalmente, a André de Rezende foi até casa do CIMEC e venceu por 61-86. Nesta série da primeira divisão feminina continua em primeiro lugar o Sporting de Portugal, a manter um registro imaculado, 10 jogos, 10 vitórias, 20 pontos, sendo que a equipa da André de Rezende mantém o terceiro lugar com 10 jogos, 7 vitórias, 3 derrotas e 17 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo, apesar da derrota, manteve o quinto lugar com 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas e 15 pontos. Finalmente, o Ginásio Olhanense, que visitou o segundo classificado, o Clube de Basquete Queluz, não se livrou da derrota e segue na última posição, 10º, com 10 jogos, 0 vitórias, 10 derrotas e 10 pontos. Mas, como eu disse na semana passada, jogos mais fáceis virão. Vamos então falar do último patamar competitivo, que é a segunda divisão. Vamos começar com a segunda divisão masculina e com a série Sul D, onde os resultados foram os seguintes. O Clube Elvense Natação foi até casa do Barreirense Sub-23 e foi copiosamente derrotado por 125-49. Por sua vez, a Associação Juvenil de Estremoz recebeu e foi derrotada pelo Real Clube Valcavalo por 47-75. Finalmente, a André de Rezende recebeu e venceu o Montijo Basket por 89-79. Nesta Série D da segunda divisão, liderada pelo Seixal, que segue isolado no primeiro posto da classificação, com 10 jogos, 9 vitórias, 1 derrota e 19 pontos, a equipa da André de Rezende, fruto da sua vitória frente ao Montijo, subiu de quarto para terceiro, empatado em pontos com o segundo, o Barreirense Sub-23, mas com mais um jogo. 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas para os jovens da Margem Sul, 11 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas para os de Évora, mas os mesmos 18 pontos. Em relação às restantes equipas alentejanas, continua nos lugares da semana passada, 7 pontos para a Associação Juvenil de Estremoz, com 11 jogos, 1 vitória e 10 derrotas, e 12 pontos para o Clube Elvense Natação, que segue isolado no último lugar, o oitavo, ainda sem vitórias, 10 jogos, 10 derrotas e 10 pontos. Passando agora para a fase Sul E, os resultados foram os seguintes. A ACD Ferragudo recebeu e foi derrotada pelos Gaviões de São Brás por 37-55, de assinalar aqui a primeira vitória dos Gaviões nesta competição. Por sua vez, o Ginásio Olhanense Sub-23 recebeu e derrotou o Atlético de Reguengos por 75-63, enquanto o Beja Basket recebeu e foi derrotado pelos Bonjoanenses de Faro por 63-80. Finalmente, o Cabo Grândola, num jogo muito renhido e discutido até ao fim, foi derrotado em casa pelos Tubarões de Quarteira por 63-65. Após estes jogos, a classificação da segunda divisão Série E ficou assim ordenada. O Ginásio Olhanense Sub-23 continua na primeira posição, com 10 jogos, 9 vitórias, 1 derrota e 19 pontos, enquanto a equipa dos Bonjoanenses de Faro ocupa o segundo posto com 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas e 17 pontos. Os Tubarões de Quarteira ocupam agora o terceiro lugar com 10 jogos, 7 vitórias, 3 derrotas e 17 pontos, enquanto nos lugares seguintes continuam o Cabo Grândola e o Beja Basket, empatados, que têm 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas e 15 pontos. Seguidamente vem o Atlético de Reguengos com 10 jogos, 4 vitórias, 6 derrotas e 14 pontos e, finalmente, a fechar a classificação, temos uma troca, pois os Gaviões de São Brás, mercê da sua vitória em Ferragudo, deixaram a lanterna vermelha para o ACD, seguindo agora ambas as equipas com 10 jogos, 1 vitória, 9 derrotas e 11 pontos. Vamos manter a divisão, vamos mudar para o feminino. Vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul B,
onde o nosso representante, o Portimonense, foi até casa do Gdessa Sub-22 e conseguiu uma saborosa vitória por 66-71. Na classificação deste campeonato continua no primeiro lugar o Sporting Sub-22, só com vitórias, 10 jogos, 10 vitórias e 20 pontos, enquanto o Portimonense, mercê dos últimos bons resultados, subiu de 7º para 5º, estando nesta altura empatado com o Carnide Clube, com 10 jogos, 4 vitórias, 6 derrotas e 14 pontos. Recordo que nesta competição, para passarem para a fase seguinte, tem que estar pelo menos no 6º lugar. Portanto, bom trabalho para as jogadoras de Portimão. Para encerrar estas rondas pelos resultados, vamos falar da Taça de Portugal masculina, onde se disputou a terceira eliminatória da segunda fase e o Portimonense, única equipa sulista ainda em prova, recebeu e venceu o Iliabum Clube por 78-67, indo agora na próxima eliminatória receber o Benfica. Finalmente, para referir ainda que esta semana, mais concretamente terça-feira, dia 17, disputou-se uma eliminatória da Taça Hugo dos Santos e o Mortal, que é o nosso representante nessa competição, foi até a casa do Sporting, tendo o resultado ficado em 86-68 a favor da equipa da casa. Agora sim, os resultados está completo. Despachados os resultados da semana passada, vamos agora ver que jogos as nossas equipas têm pela frente. Vão ser poucos, pois épocas festivas assim o obrigam, mas vão ser alguns. Vamos dar uma vista de olhos. Vamos começar com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal vai ter um jogo muito complicado, vai até a casa do Ovarense. O jogo vai ser dia 21/12 pelas 16 horas e vai se disputar na Arena do Ovar. Lembro que o Ovarense é quinto classificado, enquanto que o Imortal é 12º. Não vai haver Liga Betclic feminina, mas vai haver Taça de Portugal, com a disputa dos oitavos de final. E o Imortal desloca-se até Hermesinde para defrontar o Clube Popular de Natação, dia 21/12 pelas 16h30, no Pavilhão Municipal de Hermesinde. Boa sorte para a nossa equipa. Passamos agora para a Proliga, onde os jogos vão ser os seguintes. O Portimonense desloca-se até a casa do Clube de Basquete Caluz. Recordo que o Clube de Basquete Caluz é quarto, enquanto que o Portimonense é terceiro. Vai ser um jogo muito complicado para o Portimonense. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Complexo Desportivo João Carlos Cifuentes, em Caluz, e vai ser dia 21/12 pelas 15 horas. Por sua vez, o Imortal Sub-23 recebe o Lusitânia dos Açores, que recordo que o Imortal é segundo, enquanto que o Lusitânia é sexto. É um jogo em que o Imortal tem todas as condições para fazer um bom resultado. O jogo vai ter lugar no pavilhão desportivo de Albufeira, dia 22/12 pelas 18h30. Passamos agora para a primeira divisão, Zona Centro, primeira divisão masculina, Zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Pontessor, segundo classificado, recebe o oitavo e último Faial Sport Clube, a equipa que fez com que o Elétrico esteja em segundo lugar. Recordo que foi nessa viagem que não aconteceu até aos Açores que o Elétrico perdeu a hipótese de estar em primeiro lugar. Portanto, como digo, o jogo vai ter lugar no pavilhão Gimnodesportivo de Pontessor, dia 21/12 pelas 20h15. Por sua vez, na primeira divisão masculina Zona Sul, os jogos vão ser os seguintes. O Clube de Basquete de Albufeira recebe o Basquete Almada Clube. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, dia 21/12 pelas 16h30, e é uma belíssima oportunidade para o oitavo Clube de Basquete de Albufeira, que vai receber o quarto, começar a inverter esta tendência negativa que tem sido a carreira do Clube de Albufeira. Sei que, entretanto, eles já receberam alguns reforços, portanto, estou esperançado que neste último jogo de 2024 o CBA consiga dar um ar da sua graça. Força nisso. O outro jogo desta série vai ser o Scalipos contra o Portimonense Sub-23. Scalipos que é sexto, enquanto que o Portimonense Sub-23 já é segundo. Lembro que o Portimonense Sub-23 recebeu ainda durante esta semana o ginásio em casa e foi derrotado, mas isso são águas passadas. Portanto, o jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal das Manteigadas, em Setúbal, dia 22/12 pelas 17 horas. Passamos agora para o Campeonato Nacional de Primeira Divisão Feminina, primeira fase Zona Sul, onde se vai disputar a última jornada de 2024. As nossas equipas vão ter os seguintes compromissos. O Carnide Clube, que é nono classificado, recebe o quinto, a ACD Ferragudo, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal Bairro do Padre Coruz, em Lisboa, dia 21/12 pelas 16h30. Por sua vez, André de Rezende recebe o Belenenses, André de Rezende que é terceiro, contra o Belenenses, oitavo,
O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 21/12, pelas 17 horas. Estes dois jogos, espero bem que as equipas que nós acompanhamos tenham um final de ano feliz, são amplamente favoritas. No outro jogo desta série, o Ginásio Olhanense recebe o CIMEC. Não direi que o Ginásio Olhanense é favorito, mas é uma belíssima hipótese do Ginásio finalmente matar o borrego, como quem diz, vencer. O Ginásio é 10º classificado, enquanto que o CIMEC é 4º. É 6º, desculpem. Portanto, o jogo vai ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, vai ser dia 21/12, pelas 19h30. E já agora, era interessante conseguirmos encher o pavilhão do ginásio para apoiar estas jovens jogadoras e acompanharmos a primeira vitória delas nesta competição. Vamos agora falar da 2ª Divisão masculina, primeira fase Zona Sul D, onde só vai haver um jogo, vai ser o Real Clube Valcavola, que é o 5º classificado, contra o 8º, o Clube Elvense Natação. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal do Laranjeiro, dia 21/12, pelas 18 horas. Enquanto que na Zona Sul E, os jogos vão ser os seguintes. Os Tubarões de Quarteira, que são 3º classificados, recebem o 7º classificado, os Gaviões de São Brás. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola Secundária Doutora Laura Aires, em Quarteira, dia 19/12, pelas 21h15. Por sua vez, a Cabo Grândola recebe o Ginásio Olhanense Sub-23, Cabo Grândola, que é 4º, enquanto que o ginásio é 1º. O jogo vai ter lugar, segundo a informação da Federação, embora esteja como Cabo Grândola visitado, o jogo vai ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, em Olhão, dia 19/12, hoje, pelas 21h30. Finalmente, o Atlético de Arguengos recebe o Beja Basket. Atlético, que é 6º, contra o Beja Basket, que é 5º. Vai ser um jogo entre duas potências do basquete alentejano. O jogo vai ter lugar no pavilhão de Arguengos, dia 22/12, pelas 17h30. E eu estou convicto e esperançoso que o Atlético consiga uma vitória. E pronto, foram estes os jogos deste fim de semana. Agora, antes do Natal já não vai haver programa. Até o fim do ano, em princípio, já só vai haver um programa. Desejo-vos um excelente Natal, com muitas prendinhas. Não bebam muito, não comam muito, bebam só o QB. Eu cá estarei depois do Natal, espero bem. Entretanto, desejo-vos um excelente fim de semana, umas excelentes festas de Natal. Se tiverem que conduzir, vão com cuidado, a ir e voltar. E já sabem, divirtam-se e apoiem o basquetebol.